deixe que Ele venha. E deixe que Ele te tome. Vá onde muitos não foram ainda. Suba o monte, não tenha medo. Suba o monte para contemplar a presença dEle. Faça o caminho que muitos não estão fazendo. Faça o caminho de mais perto, de ir para mais perto, de enquanto não chegar mais perto, não parar. Então tira, Senhor. Chegar mais perto de Ti. É eu, Senhor, é eu. É eu. O Senhor chama a mim. Diga a Ele esta noite. É eu, Senhor. A história do Senhor é comigo. Não foram só com os meus pais, com os meus avós, aqueles primeiros a caminhar na fé, a conhecer a Ti. Não foram só com eles. A história do Senhor, mas é comigo hoje. É comigo. É o monte que eu tenho que subir. É o caminho que eu tenho que percorrer. É o preço que eu tenho que pagar. Porque a história do Senhor é hoje e é comigo. Meu querido e minha querida que está aqui esta noite, o Senhor está te chamando. Escute o convite dEle para um relacionamento mais íntimo, para mais perto, para mais intimidade. Sabe? Agora aí com a sua mão sobre o seu coração. Você está sentindo o seu coração bater esta noite? Sinta. O coração é vida. Enquanto ele estiver pulsando, tem vida. Se ele está pulsando esta noite, é porque Deus ainda tem uma história com você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano. Deus tem uma história com você. É você. É você que Ele está vendo esta noite. É você que Ele está enxergando. Não tenha medo de se aproximar dEle. Se aproxime do trono da graça do Senhor corajosamente, ousadamente. Assim diz a palavra dEle. Esta noite o Senhor não está olhando para as suas dificuldades, para os seus pecados, porque tem alguém que nos justifica diante dEle, e essa pessoa é Jesus. E aonde Jesus está, tudo muda. Aonde Jesus está, uma nova história começa. Então para de olhar para você mesmo e comece a olhar para Ele. Sabe, porque quando a gente olha para Ele, a gente começa a ficar semelhante a Ele. Mas enquanto estivermos com os nossos olhos em nós mesmos, só vamos sentir medo. Medo de ir além, medo de se aproximar dEle. Medo, não. Deus te chama, venha, venha. Então para isso você precisa olhar para Ele. Contemple a formosura, a grandeza do Senhor neste ambiente. Porque Ele faz um convite a você. Venha você mesmo. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Oh Jesus. Cantaraba xereba sorere cantaraba leva cantaraba xereba sore cantaraba leva xere cantaraba ore baba xere cantaraba xara lava sorere cantará leva xerere baias re cantaraba xara lava lá reba cantaraba xereba so. Essa noite o Senhor diz a você: suba o monte, percorra o caminho, pague o preço, venha até mim.
Cantará, porque eu vos chamo, cantará, baxerere, cantará. Vocês são filhos amados, cantará, baxê. Quero ter comunhão convosco, cantará, baxire, cantará, baxê. Arabaxê, cantará, baxô. Sinta o calor do Senhor, o calor que vem através do amor, o calor que vem através da aceitação. Sinta o Senhor te envolver esta noite. Porque Ele diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem nos escolheu e nos designou e colocou sobre cada um de nós um projeto para que possamos dar fruto e que estes frutos permaneçam. O Senhor te escolheu. Você é o mensageiro das boas obras. E quanto mais perto você estiver dele, mais dele você terá. Mais dele. Você vai exalar o bom perfume de Cristo. Aquele perfume onde chega, traz transformação, traz cura, traz um tempo novo. Porque Deus te escolheu. Porque Deus te chamou como mensageiro dos últimos dias. Porque a igreja de Jesus está vivendo os últimos dias dela na face da terra. Estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. Por isso que Ele faz um convite a nós. Olhem para os campos e vejam que já estão brancos, prontos para a última colheita. E a levantar em Cristo é a igreja do avivamento. A levantar em Cristo é a igreja do avivamento. É a igreja que vai viver o sobrenatural de Deus em suas reuniões coletivas, nos lares, nas casas, onde a igreja de Jesus opera também. O Senhor te atraiu, o Senhor te escolheu. Nós somos a igreja dos últimos dias. Fomos escolhidos por Ele para vivermos tempos de grandes milagres, tempos de grandes conversões, grandes obras de Deus serão estabelecidas através da minha, da sua, das nossas vidas em Rondonópolis, no nosso estado, e nós iremos inflamar toda a nossa nação, todo o nosso país, porque você foi escolhido por Ele. Nós iremos outras nações ao redor do mundo, América Latina, Jesus, toda a Europa, a Ásia, o Oriente, Jesus, em nome de Jesus. Mas vamos começar pelas nossas casas, amém? Agora você que está aqui e que tem algum membro da sua família que não experimentou ainda desse amor, não experimentou do maior milagre que Jesus pode fazer na vida de um homem, que é perdoar os seus pecados. Eu quero que você feche os seus olhos agora e comece a interceder. Se é o marido, pelo marido, se é a esposa, pela esposa, se são os filhos, pelos filhos, se são pelos pais, comece a interceder a eles. Diga: Jesus, o Senhor me escolheu como mensageiro, o Senhor tem uma história comigo. Eu descobri essa noite, Jesus, que meu coração pulsa. E como pulsa? E se ele está pulsando, batendo, é porque o Senhor tem uma história ainda comigo. E o Senhor quer alcançar muitas vidas através de mim. E eu sei, Senhor, que os meus familiares serão salvos. Os meus familiares estarão servindo ao Senhor juntamente comigo. Igreja, esta noite começa a levantar um clamor. Porque se não fizermos isso, quem fará? Se não pregarmos, quem pregará? É o tempo da igreja se levantar. É o tempo da igreja entender. É o tempo da igreja amadurecer. É o tempo da igreja viver o sobrenatural. Vamos sair do natural e vamos para algo mais além. É onde Deus está, é onde Deus nos chama. Por isso que esta noite eu quero que você se levante e não só
se levantar, se colocar de pé, mas levantar a sua voz também e começar a orar, e começar a apresentar, começar por aqueles que você ama. A intercessão, ela é movida pelo amor. Eu só oro e intercedo, me coloco na brecha, me coloco na posição diante do Senhor por aqueles que eu amo. Então comece a apresentar: Senhor, em nome de Jesus, salva o meu filho, tire ele. Comece a colocar diante do Senhor: tire ele, Senhor, dos vícios, tire ele das drogas, tire ele, Senhor, dos relacionamentos que puxam e arrastam ele para longe de Ti. Comece a dizer: Senhor, tire a cegueira espiritual do meu marido. Senhor, amarre, prende o valente que tem segurado a vida dele para ficar longe do Senhor. Tire as escamas. Senhor, alcance os meus pais. Não permitiremos que aqueles que nós amamos passam por uma eternidade distante do Senhor. Mas Jesus, que eles possam ter um encontro como um dia Saulo, que se tornou Paulo, teve com o Senhor. Salve, salve Jesus, salve. Esta é a oração do seu povo, esta é a oração da sua igreja, e não nos calaremos, porque a tua palavra, Senhor, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo do Senhor, e toda a autoridade entre os céus e a terra está sobre a sua igreja aqui na terra, Senhor. Ah, Senhor, a autoridade do Senhor é representada através de nós, da tua igreja, do teu povo. Oh, que esta noite os céus possam ser rasgados e um tempo novo, e uma dimensão, um tempo novo possa ser estabelecido sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, sobre os seus oicós. Agora eu quero que você comece a ver na sua mente aquele pelo qual você está orando na célula, servindo a Deus. Comece a vê-lo agora liderando uma célula. Comece a vê-la aqui na igreja, adorando a Deus com você. Isso, aguce os seus olhos da fé agora. Tenha visões. É para nós, para o povo de Deus, isso. Não é para alguns escolhidos, são para todos os que creem. Com seus olhos fechados, comece a ver lá na sua célula essa ou essas pessoas que você intercedeu agora lá, servindo a Jesus com você. Comece a ver, comece a ver, comece a ver, comece a ver. Com os olhos da fé, com os olhos da fé. Deus não te chamou para andar no natural. Deus não te chamou para andar pelas vistas, mas Deus te chamou para andar pela fé. Então comece a marchar aí dentro do seu coração, com os olhos da fé, vendo o estabelecer do Senhor da salvação. E dizendo dentro do seu coração: eu creio na salvação. Comece a dizer o nome dela, comece a dizer o nome dele agora. Eu creio na salvação do meu filho, diga o nome. Eu creio na salvação do meu marido, diga o nome. Eu creio na salvação da minha esposa, diga o nome. Eu creio na salvação dos meus primos, diga o nome deles. Eu creio na salvação dos meus avós, diga o nome deles. Eu creio na salvação dos meus pais, diga o nome deles. Eu creio na salvação dos meus tios, diga o nome deles. Eu creio na salvação de cada amigo e amiga do meu trabalho, diga o nome deles. Eu creio na salvação dos meus professores. Eu creio na salvação. Eu creio. Se você crê esta noite, diga: obrigada, Jesus. Obrigada, eu já estou te agradecendo, porque primeiro o Senhor estabelece na região do Espírito. Já foi estabelecido, Senhor. E por isso agora, Senhor, eu creio. Obrigada, Jesus. E se você está feliz com esse Senhor que você escolheu servir e adorá-lo, eu quero que você aplauda Ele esta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Pode tomar o seu assento por um instante esta noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Aleluia. Que o nome
do Senhor seja louvado em nosso meio, amém? É por isso que nós estamos aqui, é por Ele, é para Ele. Mas eu quero convidar você esta noite a abrir comigo a Bíblia. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Gente, cada encontro que temos, o Senhor realiza algo em nós. Por isso que a gente nunca pode perder a oportunidade. Nós nunca podemos tratar essas reuniões como um encontro religioso. É muito mais do que isso. O Evangelho é vida, é transformação. Então, como cristãos, quando nós estivermos prestes a nos reunir, seja na grande celebração, coletivamente, o encontro de todas as células, ou como lá na nossa célula, lá na Igreja de Jesus, que funciona nas casas, os nossos corações têm que criar anseio, porque Jesus vai se manifestar através de um encontro onde tem mais de 2 pessoas, porque a palavra dele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, que ali ele está. Antes de vir para a grande celebração, ou antes de estar na célula, eu penso assim, meu Jesus vai estar lá. Eu não posso deixar meu Jesus sozinho. Meu Jesus vai estar lá. E aonde Jesus está, gente, não tem uma vez que Ele não faça algo extraordinário dentro da gente. Sabe aquela coisa assim, você sai e você fala, meu Deus, mas tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Então a gente tem que buscá-lo. E todas as vezes que estivermos reunidos coletivamente, ou lá no nosso lugar secreto, a gente tem que desejá-lo. Desejá-lo, sabe, muito mais do que esse ar que a gente respira. O ar é tão importante. E vai a gente ficar um tempo sem respirar para ver. Então o cristão ele tem que se alimentar. Esses dias atrás eu vi uma entrevista de uma pessoa com várias pessoas, de uma pessoa fazendo entrevista com várias pessoas na rua. Ele chegou e perguntava, qual que é a sua religião? Aquela pessoa dizia, sou cristão. Aí perguntava aquela pessoa, então me diga um versículo. A pessoa ria, enrolava, olhava e disse, não sei. E o que me assustou é que foram feitas a mesma pergunta para muitos cristãos e nenhum sabia um versículo. Ninguém tinha essa palavra dentro do coração. Aí uma outra determinada religião que tem crescido mundialmente, e se nós não abrirmos os olhos, vamos perder e ficar para trás. Foi perguntado para todos eles dessa outra religião, que é o islamismo. Diga um texto do Alcorão. E todos, sem exceção de um, falaram um texto. Isso me preocupou quando assisti esse vídeo. Disse, Jesus, o que nós estamos fazendo? Sabe, gente, tem que dar um chacoalhão, tem que incomodar. Essa palavra tem que estar dentro do nosso coração. A gente tem que amar essa palavra, porque essa palavra é instrução de vida. Essa palavra que me ajudou a ser uma melhor mãe. Essa palavra que me ajudou e tem me ajudado. Não é só no passado, porque a Bíblia ela se renova todos os dias, gente. Essa palavra tem me ajudado a ser uma melhor esposa. Essa palavra que tem iluminado o meu caminho e tem mostrado qual é o caminho que eu devo andar para esta vida, para mim não andar perdida. Essa palavra tem me ajudado a ser filha de Deus. Essa palavra tem me ajudado o que está me aguardando depois desta terra. Esta palavra, como diz o salmista, é luz para os meus pés. É luz para o meu caminho.
Esta palavra tem que ser como o salmista diz, guardei a palavra na onde, gente? Na cabeceira da cama, na escrivania. A palavra diz, eu guardei a palavra na estante, para não pecar contra ti. Não. O salmista diz assim, guardei a tua palavra aonde, igreja? Aonde? No meu coração. Onde a palavra de Deus deve estar? No meu coração. Para não pecar, Senhor, contra ti. Isso é forte. E Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6 é tão rico em informação, né? Começa falando sobre caridade, depois vai para a oração, depois vai sobre o jejum. Dias que estamos vivendo de jejum esse mês todo, né? Os 10 primeiros dias de carne vermelha. Agora estamos vivendo sem açúcar. Eita glória, eu não sabia que açúcar causava tanta dependência, viu? No segundo dia eu estava com uma enxaqueca terrível. Gente, segundo dia sem açúcar. Me deu uma enxaqueca. Falei, que é isso? Agora eu tô tranquila. Hoje tudo que eu bebo, né? Parece que já está ficando doce. O paladar já está sendo aguçado, né? Para conseguir viver sem o açúcar. Então aí os próximos 10 dias vai ser de massa. Então depois vai falar sobre o jejum. E aí é aonde que eu quero falar com vocês. O próximo subtítulo desse capítulo. Riquezas no céu. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, irmão, a sua riqueza, a sua maior riqueza deve estar no céu. Quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. Passa por cima de mulher, passa por cima de marido, passa por cima de filhos. Tem pessoas que querem conquistar. Não é errado, gente, conquistar. Mas desde que isso não é a nossa maior riqueza, as conquistas da terra. Versículo 19 diz assim, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Versículo 20, pelo contrário, ajuntem riquezas aonde? No céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Quando a gente começa a negociar as coisas de Deus, por causa das coisas dessa terra, está errado. Deus diz a você, olha, isso tudo passa. Salomão certa vez disse assim, olha, eu trabalhei tanto, eu ajuntei, eu conquistei, mas os próximos que me sucederão, sabe lá se vão manter ou se vão desperdiçar. Sabe, a melhor aplicação, eu posso dizer, está nas coisas do Senhor. É aquele desejo de um coração, Deus, quanto mais eu tiver, mais é seu. Mais é do Senhor. Então, Senhor, pode acrescentar. Me dê sabedoria, a mesma sabedoria de Salomão para adquirir riquezas. Pode, Senhor, pode me dar. Porque a minha riqueza não está nessa terra. A minha riqueza está no céu. São as vidas que eu encaminharei para lá, através da minha contribuição, gente. Eu fico tão feliz quando eu vejo lá as crianças na África. Crianças sendo alcançadas, trabalhadas. Quanto aqui no Brasil nós podemos assim alcançar tantas vidas, abençoar tantas vidas financeiramente. Eu digo, Deus, vale a pena cada esforço. Vale a pena cada oferta. Cada projeto, com cada dinheiro que eu dizer, poxa, esse dinheiro é para tal coisa. E Deus pega e muda tudo no caminho. Vale a pena, Jesus. Vale a pena. Amém? Se coloque de pé esta noite em nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga a ela, quando você alcança as riquezas do céu, as conquistas da terra não se tornam um peso. Não se torna. As conquistas da terra não vai tirar a sua saúde, não vai tirar o seu sono, não vai tirar a sua paz, amém? Feche os seus olhos.
Senhor, esta noite nós apresentamos as ofertas que entregaremos diante do Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer multiplicar em vidas, em almas, expandir o teu reino através dessas contribuições. Espírito Santo, eu sou um mantenedor, nós somos mantenedores da tua obra. E obrigada pela oportunidade que temos de apresentar as nossas contribuições diante do Senhor. Os dizimistas, Senhor, que a fidelidade nunca saia do coração, da vida, nunca deixe de ser um propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode contribuir aqui no gasofilácio, na máquina de cartão ou através do Pix. Aleluia. Quero chamar todas as crianças de 3 a 12 anos para virem aqui à frente. Em nome de Jesus. As crianças, o Kids. É a hora Kids. Aleluia. Estenda suas mãos, vamos orar, abençoar a vida dessas crianças. Senhor, esta noite nós te agradecemos pela vida de cada uma delas. Que o Senhor, ó Deus, ajude-as a crescer em toda graça, conhecimento, sabedoria e estatura também. Que elas possam ter uma noite incrível na tua presença. Se apresente a elas, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Enquanto o nosso apóstolo se posiciona, quero chamar vocês para orar pelos pedidos de oração da taça. Temos muitos pedidos de oração, projetos de vida aqui também. Feche os teus olhos, estenda as suas mãos. Senhor, não é segundo a autoridade do nosso nome, mas do Senhor. É o nome sobre todos os nomes. É o nome que opera um milagre, que estabelece o impossível. E que vidas possam ser alcançadas aqui, ó Deus. Milagres possam ser estabelecidos aqui, Senhor. Porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos, ó Deus, que quando nós oramos, o Senhor trabalha. Por isso que apresentamos e descansamos no Senhor, sabendo que o Senhor está intervindo e que o milagre será estabelecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Quem está preparado aí para ouvir a palavra do Senhor tocando a sua vida? Eu quero desafiar você nessa noite, de fato, a abrir o seu coração. Porque todas as vezes que nós estamos diante da palavra sendo ministrada, nós estamos recebendo a oportunidade de viver um novo tempo diante de Deus. Quando alguém está ministrando a palavra, eu fico ali, o tempo que for necessário, porque eu sei que aquela palavra tem o poder de mudar a minha vida, ou de impedir que eu caia em um erro que poderia me levar à destruição. Quem está me entendendo?
De antemão, quero agradecer a todos os irmãos, né, que esteve à frente ontem do café. A nossa igreja é uma igreja abençoadora, abençoamos muitos pastores da cidade, veio gente de outra cidade, pastores, e a gente usa essa casa aqui, estamos abertos, somos o canal de Deus para abençoar outros ministérios. Eu lembrei até agora de uma situação, e ontem de manhã o pastor estava contando aí, publicamente. Junho, acho que foi em maio. Isso, foi em maio. Antes do evento do DNA Jovem. Eu estava passando em um bairro e o Espírito de Deus me lembrou de um pastor. E eu fui lá chamar ele para vir no DNA Jovem, porque eu sei que ele sempre teve o sonho de ter uma igreja de célula, mas nunca conseguiu. E ele estava no fundo do poço. Não onde ele vai, ele conta esse testemunho. Ontem estava aqui numa roda de pastores contando. E aí, quando eu chego lá, ele tinha orado alguns dias antes, sei lá, um dia, 2, não lembro agora. Ele falou assim: Deus, manda alguém aqui para falar comigo, para me trazer fogo de novo, para mudar a minha vida. E quem chega lá? Eu. E ele sabe que eu sou pré-candidato. Quando ele me viu, e ele fala isso, eu não tinha conversado com ele ainda, ele pensou: vixe, estou tão mal, ainda veio alguém pedir voto para mim. Só que eu fui lá como mensageiro do Senhor. Eu abordei ele me chamou, sentei, fiquei mais ou menos 1 hora conversando com ele. E então eu disse o porquê que eu estava ali. Porque ia ter um evento muito importante que ia abençoar o ministério dele. Ele começou a abrir o coração, falando das crises que ele estava passando. E eu fui ministrando sobre a vida dele. E no final ele que puxou o assunto de política. Então eu falei sobre política porque ele falou. Então, amados, o nosso primeiro chamado é anunciar as boas novas. Amém? O nosso primeiro propósito como filhos de Deus é derramar Cristo em outras pessoas. Olha, um pastor que estava em dificuldade. Se um pastor e um homem de Deus, um homem sério, que eu conheço há muitos anos, estava no vale, irmãos. Não é porque ele adulterou, pecou, não. Ele estava no vale porque ele teve tanta decepção com uma igreja que ele estava amargurado, estava decepcionado, entendeu? Estava lá no fundo do poço. Então eu fui lá como um mensageiro de Deus e libertou. Já em junho, já esteve comigo lá em BH. Já foi junto, está no gás agora. E ele está dando testemunho para todo mundo. E eu fico feliz de saber que Deus está me usando para abençoar outras pessoas. Amados, eu me sentiria inútil se eu não fosse alguém que tem o poder de derramar Cristo em outras pessoas. Tanto para os perdidos, como para aqueles que de alguma forma se machucou na caminhada e está perdido. Então, quando nós levamos Cristo, amados, nós fomos chamados para isso. A igreja entrou num pecado tão grande, a igreja de Jesus Cristo, ao redor do mundo. Não é só no Brasil, não, é ao redor do mundo. Aonde, amados, o evangelho não é mais ensinado. É ensinado que as pessoas têm que estar o tempo todo vivos, mas para ela mesma e não para viver o propósito de Deus. Interessante, eu estava fazendo algumas anotações ali, lá em Mateus
capítulo 16 e verso 25, amados, abra seu coração. Diz assim, ó: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que é perder a sua vida? É você se neutralizar. É você não andar mais segundo a sua vontade. E Deus não quer ninguém de nós robotizado, não é isso. Mas é para a gente entender que a gente precisa viver dentro do propósito de Deus. Não é só que vir ao culto, não é só ir à célula, mas é você ser um instrumento de Deus ao ponto de derramar sobre outras pessoas a vida de Cristo que emana em você e através de você. O que a gente vê, um estímulo errado, venha no culto para receber a sua bênção. Eu até entendo que pode dizer isso para quem não conhece a Cristo, mas para crente não pode falar isso para crente. Venha para o culto, venha para a célula para você receber sua bênção. É uma coisa que não tem embasamento bíblico. Por que receber a bênção? Se Paulo diz em Efésios capítulo 1 e verso 3 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então em Cristo, amados, nós já somos abençoados. As lutas que a gente passa não significa que nós não estamos sendo abençoados. Essas lutas que a gente passa são processos na nossa caminhada que servem para nos fortalecer e nos tornar pessoas maiores em Deus para fazer as boas obras. Quem está me entendendo, diga amém. Então, amado, o grande erro é que o povo quer fazer do jeito dele, quer servir a Deus do jeito dele. Igual mesmo aqui, eu não estou exercendo um ministério agora, eu estou sendo usado através de um dom de comunicação que eu tenho agora, para falar a vocês, porque foi me incumbido por Deus para fazer isso. A mesma coisa, se o pessoal do louvor só faz louvor na igreja, eles não estão exercendo o ministério. Eles só estão usando um dom para servir um público. Timóteo, olha só o que Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo 4:5 diz assim: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cada crente, filho de Deus, que cumpre o seu ministério, ele é um evangelista mesmo não tendo o dom ministerial de evangelista, porque Paulo diz aqui na carta a Timóteo tinha de 14 a 16 anos, então Timóteo, ele pegava essa carta e ele lia a carta para a igreja. Olha, a recomendação do nosso apóstolo, esses são os ensinamentos para nós praticarmos. E ele está dizendo aqui que para viver o ministério, nós devemos cumprir, fazer a obra de um evangelista e suportar o sofrimento. Evangelizar, irmãos, não dói? Dói, tem vezes que é muito gostoso, a gente vê as pessoas se quebrantando, mas eu já peguei pessoas que me xingou. Já fui perseguido. Mas Paulo está dizendo, cumprir o ministério é você ser um evangelista. Usar microfone não é cumprir ministério. Você vê que nem todo pastor é pregador, você sabia disso? Nem todo pastor é pregador. E quando o pastor sabe disso, a Jaqueline, da igreja que ela nasceu, a igreja lá, acho que a cidade tem 12 mil habitantes, a igreja tem mais de 2 mil pessoas na igreja.
Então, uma mega de uma igreja, né? Para uma cidade pequena, né? E aí fizeram um congresso, irmão. Lá o juiz, tudo é da igreja. Autoridade, né? Tudo da igreja. Aí fizeram lá um seminário sobre intercessão. E aí, irmãos, o pessoal cantou, o pessoal ministrou. E aí o pastor da igreja ia ministrar no culto de intercessão, dando ensinamento. Sabe o que ele falou? Ele abriu um texto. E fez aquela leitura. Como que é a frase que ele falou mesmo? Vem cá. Que eu não vou correr o risco de falar. Olha só a pregação todinha do homem. Quando o homem trabalha, ele trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Fechou a Bíblia e vamos orar, irmãos. Acabou a palavra dele. Pastor de juízes, de delegado, de médico, entendeu? Mas aquele homem, ele entende o seu propósito. Quando a gente entende o nosso propósito, amados, nada pode nos segurar. Eu quero aqui dizer para vocês, como o pastor que eu visitei ele, que estava lá frustrado, se sentindo estéril, deprimido, passando por depressão, crises do pânico, um homem de Deus. Estava ali, estéril, sem vida, estava seco. Quando a gente está passando por momentos assim, amados, o grande segredo é a gente se lançar em Deus de maneira tão extravagante que a gente vai escandalizar as pessoas que vão nos ver, nos lançando, nos jogando aos pés do Senhor. Como aquela música, né? Eu estava ouvindo lá. Antes de vir para cá, eu já estava no culto já, irmãos. Coloquei no louvor, eu estava lá como Maria. E eu fiquei ouvindo aquela música e voltava ela de novo. E fiquei ali, irmãos, por quê? Eu não passo luta, irmãos, eu passo muita luta todos os dias. Eu enfrento problema todos os dias. Quem enfrenta problema todos os dias? Bem-vindo ao clube. E as lutas, irmão, não precisa a gente ir atrás delas, elas vêm atrás da gente. Mas quando você se lança em Deus, você não aceita o estado de esterilidade, de sequidão dentro de você, então você consegue romper. Assim aconteceu com Ana. 1 Samuel capítulo 1 e verso 11 diz assim: e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembras de mim e não te esquecerei da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca será cortado. Estou lendo aqui, eu sempre leio numa versão, eu coloquei em outra aqui. E a cabeça vai reproduzir na outra versão. Então, amados, Ana, ela cansou de ser humilhada, de se sentir humilhada, porque o marido dela tinha uma outra mulher chamada Penina. A Penina estava dando filhos para o seu marido. Irmãos, a coisa mais terrível é a gente não conseguir cumprir os desígnios que foi dado a nós, né? A mulher foi dado o desígnio que de gerar o filho. O homem também foi dado o desígnio de quê? De ter a semente para entregar para a mulher no ventre dela para ela gerar o filho. Sem a semente não tem como gerar o filho. Se o homem também não consegue cumprir esse destino natural que todo ser humano tem, é uma coisa arrasadora para ele. Como também para uma mulher que não consegue gerar filhos. Mas essa mulher, mesmo sendo estéril, ela era uma mulher. Até a gente entende biblicamente que ela era muito mais bonita do que a outra.
Só que ela estava com seu ventre estéril. O que está estéril na tua vida? É o teu chamado? É a tua célula? É o teu discipulado? O que está estéril? Eu vou trabalhar fortemente esse ponto. Por quê? Porque cumprir o nosso ministério é se tornar um evangelista. Amém? É ter um papel de um evangelista mesmo não sendo. A gente não pode, amados, cansar de ter a atitude de levar as boas novas, derramar Cristo sobre a vida das pessoas. Então essa mulher foi para os pés do Senhor e fez voto com Deus. Deus, se o Senhor me der, Ele vai te servir. Eu vou trazer ele para o templo, ele vai ser consagrado aqui, ele vai ficar aqui. Eu vou trazer ele para o profeta, e ele vai te servir. Mas pelo menos dá um filho. Eu preciso ter o gosto, irmão. Ela não estava pedindo um filho para ela, ela estava pedindo um filho para Deus, porque ela estava dizendo: olha, esse filho, se o Senhor me der essa graça, se o Senhor tirar essa humilhação da minha vida, eu vou trazer esse filho para a tua casa. Isso é consagrar o filho. Por isso que quando a gente vai apresentar as crianças, a gente não pode dizer que está consagrando. Se dizer que está consagrando, você está dizendo: olha, a mãe vai embora, a criança vai ficar aqui, não vou agora discipular essa criança, cuidar dessa criança. Consagrar é isso. Então foi isso que aconteceu. Quando nasceu então Samuel, quando chegou no templo, ela foi lá, ele consagrou o filho e deixou o filho lá com o sacerdote Eli. Quem está me entendendo? Você sabia disso, né? Que ele não estava na casa de Ana, ele estava na casa do sacerdote, aonde o sacerdote, a família sacerdotal morava. Então Samuel estava ali, sendo preparado desde criança para ser um sacerdote do Senhor. Amém? Então, amados, o Senhor te escolheu, como diz lá em Jeremias 1,5, né? Desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu para que você seja profeta das nações. Então, amados, nós fomos escolhidos pelo Senhor para ser o mensageiro das boas novas. E eu quero aqui trabalhar uma figuração sobre a mula e o cavalo. Interessante, amados, que eu vou procurar ser didático com essa palavra. Interessante que a mula é um animal, não é tão belo, né? Que o cavalo é bonito, né? É um bicho bonito. Você vê que o cavalo é um imponente, tem toda uma estrutura, né? Você vê uma formação. Mas a mula não é bonita como o cavalo, mas é um animal de trabalho. E eu até, essa manhã, eu fui estudar e pesquisando sobre as características de uma mula, né? No sentido do caráter do animal, e comparando as diferenças do cavalo, os pós e os contras do cavalo e da mula. Então a gente vê que a mula é um animal resistente, que ela não precisa de cuidados finos, é um animal grosseiro e trabalhador. É um animal que trabalha, é um animal que tem utilidade. Tem muitos crentes que de boa fé querem trabalhar na igreja, na obra do Senhor. Se deixar, tem gente que faz uma coisa, faz outra. Irmãos, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser evangelista. Aquilo que a gente faz, é por isso que quando eu vejo que alguém na igreja está fazendo um monte de coisa, eu vou lá e tiro. E a pessoa fica pedindo: eu vou fazer isso, fazer aquilo. Quando eu percebo que isso está acontecendo, eu vou lá e tiro. Não, pode parar. Mas por que eu gosto? Não. Deus não chamou você para isso. Deus chamou os filhos dele para ser um evangelista. O irmão Zé está aqui, ó. Quando começou a construção dessa obra, foi coisa assim esporádica que a gente fez de mutirão, porque eu entendi assim que nós
temos outros compromissos, como filhos de Deus. Não construir coisas, mas de levar as boas novas. E eu tiro no meu coração, nunca está tirando os irmãos, todo final de semana, para fazer mutirão. Por quê? Porque eu entendo que nós temos que viver o nosso chamado. E nós não podemos ser como uma mula, irmãos, que quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas viver dentro do propósito de Deus, isso que é o segredo. Deus não está preocupado com aquilo que você pode fazer por Ele. Porque Ele não precisa disso. Ele só precisa que nós viemos obedecer a sua palavra. E lá em Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo fala sobre isso. Que nós devemos andar com Deus em tudo aquilo que Ele já preparou para os seus. Está lá, Efésios 2:10, pode ler aí. Não é para a gente inventar nada, irmãos. É só para andar com Deus em tudo aquilo que Ele já preparou. E voltando para a mula novamente, é um animal trabalhador, de resistência, não precisa de muita frescura. Também vi que é inteligente, só que é teimoso. A mula é teimosa. Apesar de ter inteligência, mas a inteligência é uma inteligência que leva para a teimosia. Quantas das vezes a gente é teimoso com aquilo que Deus está falando com a gente, né, irmãos? E tem mais uma. A mula tem um grande agravante. Ela é estéril. A mula, ela é um animal híbrido, que é o quê? É a junção, é o acasalamento do burro com a égua. Aí vai sair a mula. É um animal estéril. Ela não consegue dar sequência em uma geração. Ela não tem dinastia. Ela não consegue procriar. Porque ela, mesmo sendo um animal que trabalha, que tem utilidade, mas é um animal limitado, que só vai ter um animal parecido com aquele se misturar duas raças de equinos, o burro e a égua. Amados, quantas das vezes a gente, como filhos de Deus, estamos como a mula, estéril, não produzindo nada, sabe? Eu estou aqui nessa noite para nós nos refletirmos como igreja, para que possamos, em nome de Jesus, como Ana, que não aceitou o seu estado de esterilidade, de ser estéril, ela foi para os pés do Senhor e buscou o milagre de Deus para a sua vida. Então, ela não gera só um filho, ela gerou primeiro, entregou para Deus e depois gerou outros filhos. Aleluia! Deus abriu a madre, abriu o ventre daquela mulher que estava estéril. Interessante, amados, lá em João 15, amados, eu quero desafiar você. Leia João 15, o capítulo de umas 10 vezes, com muita atenção. Irmão, João 15, o capítulo 15, tem uma mensagem poderosa para nós como filhos de Deus. E nós precisamos entender a mensagem de João 15, o capítulo todo. Diz assim, João 15, 4 a 5, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O segredo é estar em quem? Irmão, nós por nós mesmos não conseguimos dar fruto. Nós precisamos estar em Cristo, e aonde a gente chegar, a gente vai derramar Cristo nas pessoas. Não me importa o que você está fazendo. Eu lembro,
que uma vez chegou um moço na farmácia que eu trabalhava, e na minha época a gente fazia muita injeção endovenosa de vitamina nas pessoas, era comum. Hoje eu não sei como que é mais, mas há 22 anos atrás, irmãos, a gente fazia muita injeção endovenosa. As pessoas falavam assim: eu quero ter um coquetel. Tipo assim, era para a pessoa sair dali forte. E aí, amados, chegou esse moço lá, eu atendi ele, não, vou ficar, chamei ele para a enfermaria, eu estava de costa virada, e ele assim na cadeira sentada, com o braço já esperando, e eu preparando uma ampola, quebrando as ampolas e preparando. E quando eu estava ali preparando, o Espírito de Deus começou a falar comigo. Então, eu comecei sobre o rapaz, que eu não conheci, primeira vez que eu tinha visto. E eu comecei a falar com ele. Comecei a fazer algumas perguntas sobre aquilo que o Espírito Santo estava falando comigo. E eu descobri, conversando com ele, que ele estava querendo se matar. Estava perdido. Que naquela semana ele tinha pensado várias vezes em tirar sua própria vida. E então, eu fui conversando com ele, fui falando, né, da fé em Deus. Ele, não, eu já fui na igreja. Eu falei assim, não estou falando de igreja, estou falando de Cristo. E as pessoas confundem a religião com Cristo. Amém? Irmãos, Cristo é uma coisa. Por que tem pessoas que se abatem facilmente? Porque ela se alimenta da igreja. Nós devemos nos alimentar de Cristo. Quem se alimenta de Cristo, ele pode servir a igreja. Agora, quem se alimenta da igreja é uma pessoa, um alvo fácil. Qualquer coisa pode deixar ela chateada. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu comecei a falar de Cristo para ele. Fui lá, fui fazer injeção, fui falando, conversando. E no final eu orei com ele na enfermaria. Aí passou uns 15 dias e eu lembrei dele. Eu trabalhava, a empresa era em frente ao Sanear. E eu lembrei, falei assim, Deus, cadê aquele moço? Porque ele estava falando de se matar. Eu nunca mais vi ele, não veio aqui. O Espírito Santo falou assim, olha para trás. Eu olhei, ele estava saindo do Sanear. Eu falei assim, está lá o meu filho, foi poupado. Amados, nós precisamos entender que nós devemos ser o porta-voz de Cristo Jesus. A Bíblia diz o quê? Que somos embaixadores. Embaixadores são representantes. E a gente nunca pode, irmãos, aceitar a viver como uma mula, só para trabalhar, pega no pesado, achando que está agradando a Deus fazer isso, mas na verdade não. Deus só quer que a gente obedece a sua palavra, viva dentro do seu propósito. Agora o cavalo não, é um animal imponente, bonito, né? Quem já viu aquelas éguas, que eles falam, os cavalos, éguas machadoras, né? Ela até anda assim toda elegante, né? Um animal bonito, né? A crina, a cara do cavalo é diferente da mula. É um animal que trabalha também, mas ele é um animal que ele tem uma boa relação com os homens. Sabia disso? É por isso que tem aquela equinoterapia, né? Que é terapia com o cavalo, com crianças com autismo, com deficiência. Faz ali, né? A terapia usando um animal ali que ele tem uma boa conexão com o homem. É um animal que também trabalha, só que ele consegue exercer o seu propósito real. Fora o serviço que ele traz, através da sua força, da sua capacidade, da sua condição harmônica que ele consegue ter com o homem, o cavalo, ele consegue procriar. Ele gera outros filhos. Ele não é estéril. E é isso que Deus quer para os seus filhos. Sermos
férteis. Qual que é a ordem de Deus? Que está lá em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28 diz o quê? Deus os abençoou. Olha só, irmãos, Deus os abençoou. Ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Amém? Então a ordem de Deus é, irmão, sermos férteis e multiplicadores, não estéril, não como a mula, mas como o cavalo, a figura do cavalo. Eu estou usando essa figuração para a gente entender que Deus, Ele deu uma ordem para cada um dos seus filhos. Se a gente tiver como Ana, a gente tem que nos derramar diante do Senhor. Quando acontece um dia, irmãos, de não ter visitante na célula, eu fico angustiado, eu sofro dentro de mim, porque o evangelista, ele quer alcançar os perdidos. Eu sofro, no bom sentido da palavra, porque eu não aceito aquela situação. E eu vou lá diante de Deus: Senhor, em nome de Jesus, quebre as resistências, meu Pai, me leve às pessoas certas, Senhor, para que seja alcançado pessoas que estão com o coração aberto, meu Deus, para a Tua palavra, para o Teu evangelho. Eu quero trazer essas pessoas para Ti, em nome de Jesus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 21 e verso 31, diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Amém? Aleluia. Nós somos como este cavalo que precisa nos preparar a cada dia para enfrentar as batalhas da nossa vida. Você vê aqui que o próprio autor de Provérbios aqui, ele faz essa analogia: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Então, amados, nós como os filhos de Deus, nós nos preparamos e devemos nos preparar todos os dias. É por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Não para a gente repetir o Pai Nosso, mas se repetir também não tem problema. Mas não é para a gente repetir, é para a gente entender que lá no Pai Nosso existe mecanismos espirituais para a gente acessarmos. É como se fosse um mapa, para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Uma delas é o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado. Quer dizer, Jesus está dizendo: você vai orar para o Pai nosso, e Ele está no céu. Ele é santo. Você vê, cada parte tem uma mensagem daquilo que nós devemos fazer na nossa oração. Ele fala para a gente pedir a Deus proteção para não cair em tentação, pedir a Deus proteção para que nos livre do mal. Ali é um mapa da oração. E dessa forma, irmão, você entra em Deus, se preparando todos os dias. Eu não saio de casa sem orar, todos os dias. Eu acordo 4h30, vou orar, vou ler a palavra, vou ler. Geralmente de madrugada eu não estudo, eu leio. E aí depois, irmãos, vou fazer o café, depois eu vou correr. Da minha corrida, eu vou no mercado, trago o pão e vem andando, né, no trote também, como um cavalo mesmo, para não perder, para não perder o tempo, né? E dessa forma, eu estou preparado para o dia de combate. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amados, olha só, lá em João 15:16. Diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, né, que é a mesma coisa de ide,
e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-la conceda. Amém? Então, amados, não foi nós que escolheu a Deus, foi Ele que nos escolheu. E Ele nos designou. Você viu? Vades, ide. Mas aí, irmãos, a religião ensina ao contrário. A religião ensina, venha. O que a religião ensina? Se alguém aparecer para você e falar que está com um problema, a religião ensina você a fazer assim: fala para ele ir lá na minha igreja para o meu pastor orar. Isso é religião. Mas a Bíblia diz: vá, ide. Vai lá, leva as boas novas. Por isso que trabalhar com célula, irmãos, é o mecanismo mais correto, mais bíblico que tem na face da terra, para que cada filho de Deus consiga viver o seu ministério, consiga viver o seu chamado, levando as boas novas, se derramando sobre as pessoas, vivendo o sacerdócio do rei, o sacerdócio real. Mas a religião diz: vamos lá no meu pastor. Mas você não é abençoado? Eu recitei o Novo Testamento aqui em Efésios 1:3 e também o Velho. Lá no Velho também o Senhor os abençoou e disse: seja fértil e multiplicador. Mas a religião diz: venha receber a sua bênção. Aí, irmãos, isso é uma anulação tão terrível na mente das pessoas, porque as pessoas vivem correndo atrás de bênção. E ela não sabe que ela já foi abençoada, porque a religião impede ela de entender isso. Porque quando, amados, aí a gente fica ouvindo pessoas inteligentes falando, esse dia eu estava ouvindo uma pessoa dizendo: se você quer ser uma pessoa rica, se comporte como um rico. O cara não tem nada a ver com o cristianismo, se comporta. E a pessoa ensinando lá, só que ela estava usando gatilhos mentais. Mas a religião traz gatilhos mentais ruins para as pessoas. E a pessoa estava ali instruindo: olha, se você ganha R$1.000, que seja 2.000, você vai escrever: Senhor, eu agradeço pelo salário que eu tenho, mas o meu projeto, e aí, escreve lá, vamos dizer que seja 5.000, eu agradeço pelos 5.000 que eu ganho todos os meses, mas o meu projeto é que em tempo recorde eu vou estar ganhando R$50.000 por mês. E você começa então a olhar aquilo ali, você começa então a se comportar, você começa a caminhar, você começa a ter atitude para conquistar aquele salário que você tem sonhado. Uma pessoa ímpia ensinando estratégias que está na Bíblia. Se Deus já nos abençoou, você só precisa passar por processos para você chegar na onde Deus preparou para você. Quem está me entendendo? Mas a religião diz: vem receber sua bênção, passa em cima do sal, leva a rosa para casa, faz aquilo. Porque as pessoas gostam disso. Se iludir com aquilo que não é verdade. E olha que eu acredito em atos proféticos, irmão. Sou um profeta de Deus. Mas até os atos proféticos, quando ele tem que se repetir várias vezes, significa que está sendo banalizado o ato. O ato profético não é doutrina. Amém? O ato profético é algo esporádico. São coisas diferentes. Eu lembro que uma vez eu visitei uma família. A filha
estava com uma depressão profunda. Eu fiz isso por 2 vezes, que o Senhor me designou a fazer. Em cima da geladeira, aliás, em cima da geladeira foi outra família que eu visitei, era a mulher da casa. Essa era a moça, era solteira e estava só no remédio controlado. E aí, fizemos aquela roda e o Espírito Santo falou assim, eu pedi a água, eu peguei, eu bebi um pouco da água e voltei a água para o copo. E eu disse para ela assim, ninguém abre os olhos, que eu não quero que ninguém veja o que eu estou fazendo. Então, durante esses meus 25 anos de ministério, eu fiz isso 2 vezes. E eu peguei, entreguei a água para ela e disse, agora beba, que você agora está curada. E o que aconteceu? Ela foi curada. A outra mulher também em cima da geladeira, essa da geladeira. Irmão, estava coalhado de remédio controlado, era uma professora. Coalhado de remédio controlado. O Senhor mais uma vez me lembrou, nunca mais o Senhor mandou eu fazer isso. Porque é um ato profético, é uma ação de Deus no mundo do Espírito para quebrar resistência. Que ele não pode ser banalizado, virar doutrina. Porque se algo que não é doutrina, você está colocando como doutrina, é uma heresia. É igual aquela questão do Paulo, né? Falar para as mulheres, use o véu. Muitos confundem, faz virar doutrina aquilo lá. Paulo depois ensinou em outro canto da Bíblia para as mulheres usar véu? Não. Só para a igreja de Corinto. Por quê? Porque lá na cidade de Corinto, que existe até hoje, que está na região litoral da Grécia, tinha um santuário de sacerdotisas que recebiam uma oferta dos agricultores através de relação sexual. Então era uma forma, era um ritual que tinha. Levava os fazendeiros, né, os comerciantes levavam lá oferta e tinha que ter relação sexual com a sacerdotisa daquele templo. Todas elas eram cabeça raspada, todas elas. E elas começaram a se converter, mas aquela cultura de raspar a cabeça era muito grande. Então Paulo teve um entendimento. Olha, as mulheres colocam o véu para representar o cabelo que elas não tinham. Entendeu? Aí a religião já ensina, não, se não colocar o véu, você está em pecado, Deus não vai te ouvir, é a sua cobertura. Irmão, quem é a nossa cobertura? É Cristo. Amém? Aleluia. Quem está me entendendo? Quero convidar você para estarmos de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Você percebe como que a religião embanana a gente? A religião confunde a gente, irmãos. Por isso que Paulo diz assim, vocês têm que ser como os bereanos. Tudo que a gente prega, eles vão lá ver na Bíblia se está escrito mesmo. Temos que ser como os bereanos. É por isso que a Jaqueline falou aqui, do videozinho. Nenhum crente, nenhum cristão sabia um versículo bíblico. Por quê? Porque fica o tempo todo sendo engoldado e enganado pela religião. A religião vai trazendo costume, cultura, doutrinas na cabeça das pessoas e prendendo elas no engano. Mas o nosso propósito é com a palavra de Deus. E eu tenho algo no meu coração, sou um guardião. Eu não arredo o meu pé. Eu não vou fazer nenhum encantamento de cobra aqui para me chamar a atenção de pessoas. Porque Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aleluias. Eu sou igual Abacuque. Se faltar gado no curral, eu mesmo assim continuarei exultando o Senhor. Eu não vou entrar em desespero, irmãos. Porque eu estou aqui
para obedecer aquilo que o Senhor tem para mim. E se eu fosse você, abriria o seu coração e permitisse que Deus falasse ao seu coração, para que você possa viver de fato o seu chamado em Deus. E na onde você for, você é um evangelista. Lá na minha empresa eu sou um evangelista. Eu, com os atos políticos, eu também sou um evangelista. Eu estando lá na Câmara, lá, eu vou ser um evangelista. Eu vou ser um evangelista. Domingo passado tinha um moço aqui, no nosso culto. Nós estávamos fazendo lá uma caminhada política. Mas antes de tudo, começamos com uma oração. E ficamos ali um tempo orando ali, na praça. Aí quando encerramos a oração, nós estávamos saindo assim. E aquele moço me olhou para mim, meio sorrindo, eu parei ali, cumprimentei ele, e ele perguntou assim: de que igreja que é esse movimento aqui? Eu falei assim: não é de igreja não, isso é um ato político. Ele achou que era um trabalho de igreja. Estava meu filho junto. Eu falei assim: mas eu sou pastor e eu estou te convidando, de fora, de Sergipe. Então, amados, eu não perdi tempo, eu derramei já Cristo ali sobre ele, já falei, já me envolvi. E aí eu estou afastado, e eu falei assim: é Santa Ceia, vamos lá tomar Santa Ceia. Aí ele falou assim: mas eu estou afastado, eu não posso tomar Santa Ceia. Aí ele falou assim: ah, é? Eu falei assim: o que está escrito na Bíblia, irmão? Paulo diz o quê? Examine um homem a si mesmo. E a continuação, está escrito o quê? Examine-se o homem a si mesmo e... Cadê, irmãos? Examine um homem a si mesmo e coma. Não está escrito examine a você mesmo e não come. Não, é para você examinar: Senhor, eu sou esse pecador mesmo, Senhor, mas eu sei que não tem nada a ver comigo, é pelo Senhor, porque pelas minhas boas ações eu não sou bom de maneira alguma, mas é pelo Senhor. Perdoe meus pecados. E vai lá e toma. Amém? Examine o homem a si mesmo. Mas a religião diz o quê? Ó, examine você aí, tem pecado, não toma, porque senão você vai receber a mão pesada de Deus. A religião amaldiçoa, mas a palavra liberta. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Por isso que nós temos que amar a palavra, irmãos. Nós temos que buscar na palavra, como os bereanos, observando vírgula por vírgula, ponto por ponto, o que Deus está falando com o seu povo. Aleluia. Senhor meu Deus, nessa noite eu coloco a tua igreja na tua presença e declaro, meu Deus, no nome de Jesus, que tudo aquilo que tem, meu Deus, tentado nos atrapalhar a viver segundo o teu propósito, o teu padrão, nós rejeitamos, meu Pai, e nós oramos a ti, para que o teu Espírito, que é santo, meu Deus, possa, em nome de Jesus, libertar as mentes e os corações, para que possamos ser uma igreja firmada na tua palavra, não firmada na religião, não firmada, meu Deus, nas culturas deste mundo, mas firmada na tua palavra, para viver, meu Deus, segundo o teu propósito, para que de fato possamos pastorear essa cidade para ti, alcançarmos Rondonópolis para ti, alcançarmos o Mato Grosso, alcançarmos o Brasil, alcançarmos outras nações, porque isso é o chamado do Senhor para os seus filhos. E nós, meu Pai, nos colocamos na brecha nessa noite e clamamos a ti, tem de misericórdia de nós, Senhor, para que de fato possamos viver segundo o teu propósito, a tua verdade. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, a viver dentro do propósito de Deus, transformados, meu Deus, pelo poder da tua palavra e vivendo tudo aquilo que Deus tem preparado. Em o nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos. Liberte a nossa mente,
liberte os nossos corações, para que possamos viver dentro do teu propósito, que nunca, Senhor, viemos permitir que este mundo atrapalhe, Senhor, o teu propósito nas nossas vidas e através de nós. Nós queremos viver o nosso chamado, o nosso ministério, o ministério de evangelista, de embaixador, levando as boas novas, Senhor. Sim, para aqueles, meu Deus, que estão aflitos, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão perdidos. Sim, use-nos, ó Pai, como instrumento de bênção em tuas mãos, para abençoar aqueles que precisam viver as tuas promessas, em o nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia.